Opinião, informação, tudo sobre a dupla Grenal é aqui no canal Nando Gross. Fala pessoal, torcida colorada, o Internacional estreou na Sul-Americana e de novo não ganhou, terceiro jogo sem vitória e é claro, as cobranças aumentaram e muito. O Kudê falou sobre isso, saiu em sua defesa, apresentou alguns números do seu trabalho e eu acho que ele fez muito bem em fazer isso, porque ele consegue fazer uma diferenciação, né, entre o trabalho e só o resultado, e o que pode definir se fazer ou não fazer terra arrasada. Então, acho importante o que colocou o Eduardo Kudê, vou falar sobre isso um pouco mais com vocês. Tem um jogador que interessou o Inter no início da temporada, que agora está livre no mercado e pode voltar a interessar o Internacional. Quero falar também sobre a evolução do Gustavo Prado. Foi uma das grandes... ele já vinha bem, mas lá, naquele jogo onde o Inter não foi bem, o jogo contra o time do Belgrano, ele entrou e entrou muito bem. E a última, o Depena, né? O Depena, ontem a gente falou que primeiro saiu uma notícia que ele tinha rescindido o contrato, ele desmentiu, e depois a direção do Inter falou, enfim, o que realmente aconteceu, né? Esses assuntos aí que a gente vai falar agora, antes fazendo aquele convite, para quem não está inscrito no meu canal, que se inscreva no canal, me dá essa moral, né? Dá um like também no vídeo, que nos ajuda bastante. Bom, vamos lá, como diria Jack, vamos começar por partes. O que o Kudê falou? Primeiro, tá? É importante que a gente diga que ele não passou pano, ele disse que não está bem, o time deveria ter jogado melhor, tá? E apresentou algumas questões que foi, por exemplo, a problemática aí das finalizações, 3 jogos e 1 gol marcado só, né? E o Inter é um time que se reforçou ofensivamente com jogadores de qualidade. Ele falou sobre isso, diz que tem que melhorar. Claro que ele não vai estar nominando um por um, dizendo que esse não joga nada, aquilo e aquilo outro, mas ele não ficou passando pano, né? Não ficou passando pano. Ele defende algumas coisas das suas ideias. Por exemplo, ele diz aqui na entrevista, nós sempre fomos protagonistas. É verdade, né? É verdade, o Inter sempre tem mais a bola, é ele que propõe o jogo. Até quando não consegue criar, não consegue fazer, mas é ele que está, em geral, fazendo isso. Acho que podemos jogar muito mais, criar mais chances de gol. Falou também o Tchatcho Kudê. Até aí normal, né? As coisas que ele tá falando saem em defesa do seu time e, ao mesmo tempo, aponta problemas. Acho que podemos jogar mais, criar mais chances de gol. Ele está dizendo, sim, foi mal. Nesse quesito foi mal, né? Então, isso ele está... Agora, ele, ao mesmo tempo, ele pode apresentar elementos para se defender. Como ele apresentou números, ele falou... Não tinha os números exatos, falou, faz 20 jogos, são 20 jogos e só uma derrota, né? Parece que são 17, mas não importa, né? Mas é verdade, né? Porque uma coisa é tu analisar o resultado, quando é um jogo eliminatório, tá? De um time que vinha, tu olhava, esse time vai cair, esse time não tá bem, esse time tá se desmanchando. Não era o caso do Inter. O Inter até empatar com o Juventude vinha de 10 vitórias consecutivas. Ah, mas os adversários eram fracos. Gente, os times da primeira divisão do Brasil, toda época de regional, eles enfrentam, na maioria, adversários mais fracos. Eu sei que em São Paulo e Rio, o enfrentamento com times maiores, ele é mais frequente, mas também, na maioria, com adversários mais fracos. O São Paulo não foi eliminado pelo Novo Horizontino, o Nova Iguaçu está decidido com o Flamengo, o título carioca, né? O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, né? Eu falei no São Paulo agora, não chegou na final. Então, todos os adversários, início de temporada, todos os times em geral, eles pegam adversários mais fracos. Não é exclusividade do Inter. A gente sabe, ninguém esconde a fragilidade do gauchão. Mas a gente viu o gauchão do Inter com o Mano, com o Medina, e tu via o Inter, né? Às vezes mal das pernas, perdia o Grenal, né? Tu não viu isso com os últimos 2 Grenais, o Kudê ganhou, né? Então eu não vou desprezar só porque o Inter em 2 jogos foi mal e aí acabou perdendo o campeonato. Então aquele trabalho não valeu nada, foi um trabalho que não serviu para nada, sem propósito. Eu não vejo assim, porque se todo o time viesse rendendo mal, o jogo fosse ruim, ninguém jogasse nada, ok, olha,
Tava na cara que ia perder, não jogava nada. Mas ninguém, foi a surpresa porque as pessoas viam o Inter jogando bem. Né? E aí vem a surpresa de 2 jogos que o Inter não perdeu, foram 2 empates, né? Depois perdeu nos pênaltis, né? Mas no campo, no jogo ali, foram dois empates, é pouco, não é suficiente, não. Mas não está errado o Cudê em fazer a sua defesa. Não é ele que tem que dizer, não, tá tudo errado, nós perdemos, então tá errado, tem que mudar tudo. Não é assim. Não é assim. Como assim vai mudar tudo? E eu acho que esse foi um dos problemas que se refletiu no jogo lá de Córdoba. Esse tá tudo errado, esse terra arrasada, né, esse ambiente, e não poderia ser diferente. São 3 anos fora da final. Eu não estou dizendo que nenhum torcedor exagerou, que deveria estar feliz com o Inter. Não, não. A pressão é normal, tudo que aconteceu é de um grande clube, de um clube de massa. De um clube de massa. Tá? Só que o time, ele também sente essa pressão. E o time reagiu mal lá. O Inter não era um time à vontade jogando. Falei no vídeo anterior sobre isso. Né? Apontei, não vou fazer análise do jogo, já falei no outro vídeo, mas não era um time à vontade com aqueles movimentos naturais que saíam no time do Tchatcho Kudê. Não foi esse Inter que eu vi, né, contra o Belgrano. Né? Então, eu acho que o fato do Kudê tentar não fazer terra arrasada e, ao mesmo tempo, buscar recuperar a confiança dos jogadores, inclusive apresentar números, né, que o favoreçam, é positivo. Ele está vendo um monte de crítica, um monte de número que não favorece a ele. Por que ele não pode sair na defesa dele? Por que o que ele diz não vale nada? Né? Eu acho que não. Eu acho que para quem olha o trabalho, até porque, né, não é assim, ó, o Inter foi eliminado da Libertadores e agora só resta o Gauchão. Ah, mas se ganhar o Gauchão tá tudo bem. Não, aí não, né? É que nós estamos dando um tratamento para o Gauchão. O tamanho da decepção do Gauchão é brutal, é verdade. Mas as principais competições não começaram ainda. Não começaram ainda. E o trabalho não vinha mal. O trabalho se mostrou mal nesses últimos 2 jogos e agora na outra competição, eu diria nos últimos 3 jogos. E no último, claramente, por falta de confiança. E esse é um desafio que o Kudê vai ter que superar. Né? Mas eu dou todo o direito para ele e acho que ele está corretíssimo, porque ele, ao fazer essa defesa, ele não está se defendendo só. Ele está defendendo o trabalho que envolve ele, sua comissão técnica e seus jogadores. Eu falei de um jogador que interessou o Inter, né, que está livre do mercado, é o Caio Jorge. Lembra do Caio Jorge, que pintou com 18 anos do Santos, escancarou, jogou muita bola. Ele está jogando no Frosinone, da Itália. Ele é da Juventus, foi negociado para a Juventus, não teve espaço na Juve, foi emprestado para o Frosinone, tá? E ele não vem sendo titular nesse time. Enfim, está meio escanteado. E a ideia da Juventus é que ele, porque ele segue, ele é jogador da Juve, a ideia da Juventus é que ele seja emprestado mais uma vez e surge aí o futebol brasileiro como uma opção. Né? Então, quem sabe, né? Pode ser. O Inter se interessou por esse jogador no início do ano. Então, eu não estou dizendo que o Inter está interessado no Caio Jorge, não, estou dizendo que esse jogador, né, que o Inter se interessou nesse momento, está livre no mercado. E para finalizar, gente, não, tem 2 assuntos ainda. Antes do assunto do Depena, eu quero só já dei lá na abertura, já falei, né? Estou gostando muito do Gustavo Prado, da personalidade com que ele entra. Ele ontem entrou, deu um cruzamento que é quase gol, chutou, foi pro drible, né? Tudo que a gente não viu no Maurício, o próprio Wesley entrou melhor do que o Wanderson, né? O Wesley entrou bem, o Gustavo Prado, mas o Gustavo Prado, que é um jogador da base, que começa a se afirmar, né? E entrou ontem num momento difícil, onde os jogadores afirmados, grandes jogadores, não estavam bem. Maurício e Wanderson estavam muito mal, Maurício especialmente. E o guri entrou, foi melhor, melhorou o time, então acho que, olha, ele se credencia aí para dizer, estou aqui, professor, e começar também a ser uma das primeiras alternativas para quando precisar entrar no time. Sobre a questão do Depena, né? Ontem, só para vocês lembrarem, né? Houve um anúncio de que o Depena tinha rescindido o Inter tinha rescindido o contrato do Depena. O Depena foi para a rede social e disse que não, que ele tinha terminado um treino, né, e não havia nenhuma rescisão de contrato. Bom, o que está sendo informado agora que, na verdade, foi feito? Tá? Aquilo que se chama de um registro, quase que uma pré-saída do jogador. Tá? O Internacional fez o seguinte, ele foi junto à CBF,
tá? Isso foi ontem, hoje é quarta-feira, né? Isso foi ontem. Ele foi junto à CBF e homologou um pré-registro de rescisão contratual. Eu nem sabia que existia isso. Nem sabia que existia isso, tá? Mas é um pré-registro de rescisão contratual, tá? Feito na CBF. Queria até dar o crédito aqui, tá? É notícia do Álvaro C, aqui do Portal do Colorado, tá? Eu não sabia que existia isso, tá? Mas é o que aconteceu, tá? Na verdade, trata-se de uma maneira de pressionar o Depena para ver se ele, né, manifesta uma intenção de sair. Não sei se ele vai fazer isso, acho que, né, o Depena tem um bom salário, né? 400 mil reais se diz que é o salário que tem o Depena, seria uma grande economia para o Internacional. Agora, ele tem contrato, né? Tem que ver, né, para onde ele vai, o que ele vai fazer. Simplesmente rescindir e ficar em casa sem receber, não, né? Ele não vai querer. Então ele deve estar analisando também, olhar o mercado e tal. Mas a curiosidade é essa. Por isso que saiu a notícia que o Depena rescindiu seu contrato. Na verdade, o movimento que fez o Inter foi esse, né? Fez um registro na CBF, homologou um registro na CBF, né, de um pré-registro de rescisão contratual. Muito prazer, eu não sabia que existia, mas foi o movimento que o Inter fez, claramente tentando pressionar o Depena. Já disse que não gostei da forma como os dois saíram, nem o Depena, nem o Gabriel. Acho que não é bom nem para quem está no grupo. Não é bom para os dois que estão saindo, por melhor que seja a explicação, mas os jogadores que estão lá e estão vendo o que está acontecendo, ficam pensando, pô, qualquer momento pode ser isso comigo também, sabe? Não gosto. Acho que não pegou bem e tá cada dia pior, né? Porque os dois continuam por lá e o Depena nesse pré-registro, agora nem sabia disso. Mas, enfim, tá aí, dei o crédito, né? Tá aí a informação. Tá bom? Mas deixem o Cudê se defender. Quem apanha pode também, né? Às vezes bater, né? Pelo menos sair na sua defesa, né? O cara tá levando pau. Ele acha elementos estatísticos que podem respaldar um pouco do seu trabalho, deixa ele falar. Não é porque perdeu o gauchão agora que tem que, né, não vale mais nada, acabou. E aquela história de que o gauchão não é tudo isso, que as outras competições são maiores. Eu não estou amenizando a perda no gauchão. Eu só estou querendo dizer o seguinte, nós estamos em abril. Não termine o ano em abril por causa do gauchão. O trabalho vinha sendo bom. É preciso dar continuidade e não desmanchar com ele. Tá bom? Essa é a minha opinião, quero a tua opinião, a opinião de vocês aqui embaixo aí nos comentários, tá? E te liga que amanhã à noite deve ter a live, aquela que tá todo mundo esperando. Valeu? Grande abraço! Opinião, informação, tudo sobre a dupla Grenal é aqui no canal Nando Gross.